Seja muito bem-vindo ao meu canal Pode Talento, canal que reconhece o seu verdadeiro talento. E hoje eu tô recebendo uma pessoa bem especial, espontânea, gente, ao máximo. E até uma parceira de trabalho aqui, uma colega de estudo, porque ela fez contabilidade assim como eu. E como ela é uma pessoa espontânea e diferente, a apresentação dela também é um pouco diferenciada. Conheçam Juliana Ebling, uma contadora de 31 anos que transformou sua paixão pelos números em uma missão de realizar sonhos. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite de participar do Pode Talento. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Fiquei lisonjeada, né, por esse convite de poder aqui estar demonstrando, né, minha carreira desde, né. Muito obrigada, obrigada mesmo. Ju, é a primeira vez. Eu amo o Pode Talento. Ele nasceu lá em São Paulo, no Morumbi, e eu amo. Essa é a primeira vez que eu tiro o podcast de São Paulo e trago ele para uma cidade. Eu escolhi essa cidade porque vocês foram muito acolhedoras comigo e eu gostei muito de vocês e eu vi que vocês são empreendedoras nata mesmo, né? Sim, Empreendedoras sim. raiz. Aham. E o Pode Talento, ele nasceu para contar histórias inspiradoras. Eu, desde criança, tinha o desejo de ser uma apresentadora. Que Eu legal. brincava em casa que eu ia ser uma Fátima Bernardes. E eu falava, gente, eu já profetizava que eu ia casar com a pessoa ali. Eu falava assim, não, gente, eu vou casar com o William Bonner. Eu não tinha noção do que, Você né, que teve a eles eram. oportunidade, né, que ele ficou Menina, solteiro. se ela descobrisse, se ela assistisse, ela vai falar, ó, foi ela que mandou lá. Mas eu não tinha noção do que era casamento, muito criança. Sim. Então eu sempre brinquei muito. E aí eu tive Silvia Popovic como uma grande comunicadora e Marília Gabriela. Eu sempre me vi nesse momento de apresentação, de comunicação, Sim, palestra. sim. E eu carrego comigo a minha história e eu acredito, eu brigo pela tese. Eu falo, Sim. todo mundo nasceu com talento, só que a pessoa fica lá incubada dentro dela. Exatamente. E eu quero um papo bem descontraído com você e eu quero saber de você da sua infância. Quando criança, você já se imaginava ser uma contadora? Olha, na verdade não. Eu Tá. tinha, né, eu na verdade tive uma infância, assim, bem complicada, porque eu perdi meu pai quando eu tinha acabado de completar 5 anos. Então, desde então, tudo foi muito mais difícil, né. A minha mãe naquela época as coisas, né, não eram tão fáceis assim, e aí ficou eu e meus irmãos, então assim, ela teve uma vida aí pra gente poder tá cuidando da gente, tudo. E aí o que que acontece? Desde aquela época eu já tive que começar a fazer as coisas. Então, por exemplo, minha mãe ia no varejão pegar as coisinhas, eu pegava os papelãozinhos lá do papelão do varejão para poder vender, para mim comprar alguma coisinha. Então, assim, desde essa época eu já começava, né, mexer com dinheiro, querer fazer mesmo o negócio acontecer. Entendeu? Então, assim, aí foi aonde eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? Quantos anos você Com trabalhava? 11 anos foi o meu primeiro emprego de babá. Porque minha mãe trabalhava numa confecção, e aí ela ia para trabalhar na confecção e eu ia para cuidar da filha do estilista, que era um casal de estilista, né? E aí eu ia para cuidar. E aí, quando a criança estava dormindo, o que, que eu, em vez de eu ficar, né, parada, não, eu ia lá, arrematava as roupas. Então, não consigo ficar quieta como hoje, né? Eu sempre sou muito ativa, então eu não conseguia ficar quietinha. Então eu pegava, fazia. Então, com esse dinheirinho, eu ajudava minha mãe, comprava minhas coisinhas, porque desde então eu sempre fui, né? Aquela vaidade de querer já comprar as coisas, de querer fazer o negócio acontecer, tudo. E desde os estudos também, muito, 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 né? Eu comecei cedo também. Fazia curso, comecei com o Senac. Então, esse daí foi, né, sem registro, sem nada. Aí depois, logo, eu comecei um curso no Senac, que daí é onde eu tive uma vivência profissional. De 14 para 15 anos, eu tive uma vivência profissional numa loja aqui em Rio Claro, bem conhecida no centro. E aí eu fiz, né, 40 dias e foi o meu primeiro registro. E aí depois eu continuei fazendo curso no Senac, no Senac, Senac. desculpa. Você é nascida e crescida aqui de Rio Aqui em Claro? Rio Claro. Tá. Nasci e cresci aqui. E assim, eu amo essa cidade. E assim, onde, né, eu sou muito reconhecida nesse lugar, então sou muito grata por isso. Então aí eu continuei, eu fazia curso. Então, assim,
De manhã eu estudava no colégio, né? À tarde eu fazia curso no Senac. E aí eu comecei como jovem aprendiz na empresa C&A Modas, que é uma empresa muito conhecida, uma multinacional. E foi onde eu comecei, né? Ao meu desenvolvimento mesmo, que eu falo que foi uma porta, assim, que é onde eu desenvolvi tudo. Fazia entrevista, eu era monitora de vendas. Então, assim, eu amo. Inclusive, né? A gente fala que o pessoal fala que eu sou muito vendedora, porque eu gosto de falar para as pessoas, né? Então é maravilhoso. Ô, Ju, você teve uma infância com a falta da presença do pai, e na sua infância, e aí desde cedo trabalhou, poxa, vender papelão, muito legal isso, né? Ia lá. Algum momento na sua infância você se sentiu menos, você se deixou abater com isso ou não? Ou você oportunizou tudo isso e viu, e você teve um olhar assim mais especial para essa situação? Não, nenhum momento, porque assim, a gente tinha que ir atrás, né, para fazer, desde para comprar as coisas, tudo. Então, em nenhum momento, entendeu? Na sua casa é você, sua mãe, você tem irmãos? Eu Como tenho que é? 3 irmãos homens e eu sou a única mulher e a mais nova. Então, assim, sempre falavam que eu era a preferencial, eles falavam assim, você veio do resto de tacho. Agora, é a tampinha do tacho, é É. verdade. Agora, fala pra mim, filha, a tampinha do tacho de 3 irmãos, você conseguiu namorar, pular, Foi muito cabular? difícil. Na verdade foi eu não tive muitos, né, relacionamento, assim, o que eu tive que levar e apresentar para os meus irmãos que tinham que aprovar, porque eles que faziam o papel de pai, né? Sim. Por conta que eu não tinha, então era minha mãe e eles que faziam o mesmo papel de pai. E tem alguma história que você possa contar, que você queira lembrar aí, de alguém que você tava gostando e eles não deixaram? Não, isso daí já não aconteceu. Porque tem a lenda dos irmãos, né? Que tem que passar pelo mas assim, eles crivo. puxavam, como se diz, a capivara inteira da pessoa, entendeu? Então, assim, onde trabalha, o que fazia, se estudava, se trabalhava, tudo, entendeu? E o atual, hoje você é casada, né? Isso, O atual sou marido casada. passou por esse crivo? Passou, meu Deus do céu, foi muito difícil, você não tem noção pra ele teve que ser muito forte. Eu faço uma certa ideia. Agora, voltando a falar dos seus primeiros trabalhos, antes de contar como que nasceu a Juliana contadora e por que a Juliana hoje se aprimorou aí no MEI, né? E cuida de empreendedoras. Você trabalhou do que e como e o que te fez assim não atuar mais nesse trabalho e querer seguir novos rumos, e ir para contabilidade? Eu quero chegar na contabilidade. Vamos lá, gente. Então eu fiz essa vivência, né? Eu trabalhei na C&A, fiz essa vida, por isso que fala. Até as professoras tinham dó de mim. Às vezes eu dormia na sala de aula, gente. E as professoras falavam, não, ela é tão esforçada. Ela saiu do serviço, chegou em casa mais de 10 horas da noite. Então, como se diz? Mas por conta disso, que eu queria, né? Ter um reconhecimento. Assim, eu não esperava, né, que ia chegar nessa proporção que tem hoje, porque isso é muito gratificante, porque tudo que eu faço com amor, né? Então, eu não esperava, mas desde então eu já era muito esforçada. Então, eu saí da C&A porque, gente, foi o maior desafio da minha vida. Eu já estava no destaque, eu ia fazer inaugurações de lojas, para você ter ideia, quando, né, tinha uma inauguração de lojas, aqui nas regiões, eu ia para poder dar o suporte mesmo, para poder estar treinando a equipe que era de vendas, né, do produto que a gente vendia. Então era muito gostoso, eu amava fazer tudo isso. E aí o que acontece? Eu já estava, né, vamos colocar aqui no último tópico. Cargo. Isso, no último cargo. Por quê? Porque eu tinha que estudar. Mas para estudar, o que acontece? Eu teria que ter um tempo. E eu trabalhava à noite, eu estudava, né? Que eu estava fazendo o ensino médio ainda, terminando a parte, né, do ensino médio, para já. Aí foi onde eu tive que tomar a primeira decisão da minha vida. Eu tive que largar algo que eu gostava muito de fazer, que eu amava trabalhar naquele lugar. Mas naquela época eu era solteira, não tinha filho, então não tinha problema nenhum de viajar, fazer os horários de shopping, nada disso. E aí, para mim poder estudar e fazer a faculdade de administração, que foi minha primeira faculdade. Com quantos anos você tinha quando você escolheu fazer administração? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então 18 para 19 anos. Então já fui do ensino médio, já fui direto fazer a minha primeira faculdade, que foi onde eu tomei essa decisão, porque eu entrei com 16 anos, entendeu? Na C&A.
E aí eu falei, não, então eu pedi pra mim sair, pra mim poder estar, né, fazendo a faculdade. Aí foi aonde eu também conheci meu marido, que foi onde ele também, atual, que já faz mais de 15 anos que a gente tá juntos. Então foi onde ele me ajudou nessa, que assim, a gente, o medo às vezes deixa, né, um bloqueio, não quer deixar a gente fazer determinadas coisas. Aí foi onde ele me ajudou também, né, e falou assim, não, vamos, você tem que realmente estudar, vamos estudar. Aí tá, aí a gente pegou, eu fiz, né, no segundo ano de faculdade de administração, eu engravidei do meu filho, do Podemos Rayuri. dizer que foi um momento de... Será que eu vou, se eu não vou, se eu mas na continuo? verdade foi um susto mesmo, que a gente não esperava, não era planejado. A gente estava pensando em casar no próximo ano, e ainda foi tudo que, como se diz, a gente descobriu e já foi casar correndo, né, pra poder estar adiantando antes do meu filho, que é o Rayuri, nascer. Que são 3 irmãos, né? Você imagina como iria pra casar. Teve que casar correndo, né? E aí, beleza. Aí, ó, quando a gente engravida na faculdade, o que que acontece com 80%? Todo mundo desiste. Ah, porque realmente é quase que impossível. Mas quando você tem um apoio da família, igual meu esposo, que é um super pai, eu tirava, né, o leite, deixava certinho pra ele, ou senão ele levava no horário do intervalo pra mim. Então, assim, eu levei aquilo super tranquilo. E consegui concluir a minha primeira faculdade, que foi a administração. Quando eu terminei a faculdade de administração, foi aonde foi uma outra decisão também que eu tive que tomar. Eu queria fazer algo a mais, mas eu tinha dúvida. Porque, na verdade, gente, todo mundo sabe. Quando vai fazer administração é porque não sabe o que vai fazer, entendeu? Então faz administração que engloba, Na verdade, né? isso é uma lenda que colocaram, né? E uma desculpa para quem estuda administração. Isso, mas assim, é importante, porque se você não tiver administração, você não consegue administrar nada na vida, nem a vida pessoal você consegue. Então eu fui fazer, né, que quando eu era criança, eu falei assim que eu queria ser professora. Tá. Eu fazia, e tinha uma lousinha em casa, falava com todos os meus alunos, assim, entendeu? Aí depois, assim, passou, entendeu? Aí tá. E aí, quando eu terminei a faculdade, foi a decisão. O que que eu vou fazer? Eu tinha 2 opções. Ou logística, que era mais um ano, ou ciências contábeis. Tinha lá, eu falei, gente, ciências contábeis, números, Senhor Jesus. Aí eu falei assim, não era de tirar 10 na escola, então como que eu vou fazer uma coisa dessa? Já veio aquele bloqueio. Eu falei assim, não, vou fazer logística, que é só mais um ano, então é tranquilo. Meu esposo falou assim, não, você vai fazer ciências contábeis. Imagina, contabilidade, é uma área. Eu falei, não, números, meu Deus do céu. Mas, Ju, eu também sou formada em ciências contábeis, mas a contabilidade, ela é uma extensão da administração, né? Porque você oportuniza, os 3 primeiros anos você oportuniza a grade, né? Isso, por isso que eu eliminei matérias, em vez de fazer tipo, seria 8 anos, né, de faculdade, mas eu fiz em mais 2 anos, eu terminei. Então eu entrei, também foi o maior desafio também, por quê? Porque eu entrei numa turma que já estava no segundo ano, todo mundo já tinha seu grupo, sua dupla, e eu entrei lá de paraquedas. Deu certo. E aí o que que acontece? Todo mundo fala, quando eu entrei, fala assim, você tem que fazer o registro, porque senão você não pode falar que você é contador. Eu falei, meu Deus, um registro. Tá bom, já vou fazer agora, porque você podia fazer antes, mas a prova você pode fazer antes, mas o registro é só depois que você fazer a colação de grau. Isso. E aí o que que acontece? Nesse primeiro ano, já fui fazer. Gente, que eu falei, eu vou tentar fazer até o final, né? Porque todo mundo falava que era difícil, que tinha que fazer 5 vezes uma prova dessa. Gente, vou falar, eu me Deus. lembro que era bem parecida com a prova da OAB, né? Muito. Nós tínhamos tanto medo quanto, né? Por quê? Porque todo mundo fala, e eu não tinha feito aqueles cursinhos, SRC, aquelas coisas. né? Isso, SRC. Conselho Regional da Contabilidade. O meu é aqui do estado de São Paulo. Eu não tenho, não. E aí, o que que acontece? Gente, aí eu fui fazer, até foi uma cidade próxima daqui, não foi aqui em Rio Claro, fui. Sabe quando você vai assim, eu vou, pra mim conhecer a prova, gente, por exemplo, era 29 questões que você tinha que acertar. Gente, eu acertei 30 questões. Eu falei, não, tem alguma coisa, algum propósito, né? Porque eu acertei já de primeira, aí fui, terminei a faculdade, tudo, fiz a colação, e aí eu demorei um pouquinho ainda para fazer o registro. Por quê? Porque com isso, eu tava no mercado de trabalho, né? Eu trabalhei, eu não comentei, mas, por exemplo, quando eu saí da C&A, que eu pedi para sair, que eu queria estudar, eu trabalhei numa linha de produção aqui em Rio Claro. Todo mundo fala, nossa, às vezes quando eu falo o nome da empresa, nossa, mas você já trabalhou lá? Porque é uma empresa muito grande que é de linha de produção, que é
6 horas trabalhadas. O que acontece? Você vai falar assim, nossa, 6 horinhas só, que foi o meu pensamento. Eu vou trabalhar 6 horinhas, que daí pelo menos dá pra mim estudar tudo. Gente, são as 6 horas mais trabalhadas da sua vida. É porque são só 15 minutos de almoço e são 6 horas robóticas, né? Sim, por quê? Porque era uma linha de produção. Se você fosse no banheiro, caía a produção, você tinha que voltar e correr, entendeu? Fui. Nessa linha de produção, eu fiquei 2 anos trabalhando, entendeu? E aí foi onde aconteceu também tudo, por quê? Porque aí descobri que eu pedi para sair dessa outra linha dessa linha, né, de produção, porque eu queria ter uma oportunidade na administração. Eu tava fazendo faculdade de administração e não tinha oportunidade nesse local, porque as pessoas que já estavam no escritório, tudo, não abria nem vaga, né, para estágio, nada. Geralmente são empresas familiares, né? Mais fechadas. Então era fechado, já tinha até tentado uma oportunidade, mas eu não tinha conseguido. E aí eu falei, e nisso já tava dando também problemas, né, de coluna, essas coisas assim, por movimentos repetitivos. E aí foi onde eu falei, não, vou tentar. Aí nisso pedi pra mim sair também. Gente, você não tem noção. Aí até o gerente falou, Ju, você sabe que você tá saindo porque você pediu. Você é uma excelente, né, profissional. Tudo. Eu falei, não, mas eu preciso agora. E nisso eu precisava fazer até o estágio também, entendeu? Porque a faculdade exige, né, um estágio. Sim. Então eu tinha que fazer o estágio e não dava pra fazer. As horas, né, de estágio, Isso. Né? E aí tá, gente, o que aconteceu? Aonde eu descobri a gravidez, né, dentro desses 2 anos, tudo. E eu tava fazendo um estágio numa concessionária, aqui também que eu fiz a vivência, que é o estágio, numa concessionária, que foi onde eu descobri tudo que eu tava grávida, que daí eu não consegui, né, finalizar o estágio, por conta da gravidez que eu já tive que me afastar, entendeu? Foi um outro desafio também, tá vendo, gente? Olha só, eu trabalhei em linha de produção, em loja, e na concessionária, gente, eu tive que conhecer carros. Eu nem sabia que carro tinha cavalos. Eu levava as apostilas pra casa pra ficar estudando, entendeu? Porque eu falava, meu Deus, o que é isso? Quantos cavalos? Sabe? Eu falei, gente, não, pra mim cavalo era só animal, né? Mas não, tem cavalo no carro também. E aí, tá, aí eu peguei, como se diz, dei uma pausada, né, porque daí foi onde tive meu filho, tudo, a gestação, e aí depois eu voltei para uma área também que era no setor de vendas, entendeu? Que era venda telefônica, sabe? Tudo. Telemarketing, né? Isso, teleatendimento. Isso, teleatendimento. Aí foi que eu voltei a trabalhar, ele estava com 6 meses, que daí, né, passou os primeiros processos, os primeiros meses, aí foi onde eu voltei a trabalhar. Fiquei também um tempo. E assim, aqui em Rio Claro, eu já tinha quase 2 faculdades. E é um mercado bem complicado, entendeu? Por conta desde pagamento, de tudo. Então, assim, eu sempre buscava, tipo, eu falava, gente, não é possível, eu tenho 2 faculdades, entendeu? E não consigo um salário, não consigo receber 2 salários mínimos, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu achava inconformado. Porque realmente, né, Ju, no passado, a faculdade, ela tinha muita prioridade, né? Sim, sim. Se eu for calcular, eu acredito que eu tenho 5. Porque isso era importante. Mas hoje não mais. Tanto para empreender, para o emprego. E também existia a questão do nome da faculdade, né? Qual que é a nota do MEC? Se era distância, se era presencial. Qual que é a colocação dela? É que no meu tempo não existia distância ainda. Eu sou um pouquinho antes. Aqui já tem. E qual que era a relação dela no mercado? Quanto ela empregava pessoas, né? Sim. Alunos. E hoje isso já não se tem mais isso, né? Hoje existem muitos cursos à distância, existe muito cursos... No próprio YouTube você aprende algumas coisas gratuitas. Sim. Então hoje a universidade, a faculdade, ela não tem mais o valor que ela tinha, né? O vestibular não existe mais no mesmo formato. Então você queria buscar esse reconhecimento. Exatamente, porque eu falava, gente, olha isso. O trabalho eu de adentrar a um curso não é fácil. Só o vestibular já é uma vitória. Uns 4 anos depois, o curso de extensão são outras vitórias, né? Sim, e aí você tinha aquela ansiedade de ser acolhida. Exatamente. Gente, eu queria um salário. Eu falava, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Aí passou.
Eu tive uma experiência que eu falava assim, por isso que fala que as coisas às vezes não acontecem por acaso. Eu estava, né, desempregada e fui fazer várias entrevistas. E eram umas 4 entrevistas para o mesmo local. Eu falava, gente, mas não é possível. Era uma imobiliária. Gente, é uma imobiliária maravilhosa aqui na cidade, entendeu? Mas eu falei assim, não, eu não quero ir para imobiliária. Eu ficava pensando, não, mas não é possível. Sabe quando eu ia para entrevista, tudo? Gente, fui lá, fiz. Eu trabalhei no setor de administrativo, que é onde faz, né, o contrato da venda, a parte de financiamento, tudo. E assim, foi a melhor experiência da vida. Por quê? Gente, hoje, por exemplo, para mim fazer um imposto de renda, eu preciso saber ler uma matrícula de um imóvel. E eu não sabia nem o que era uma matrícula do imóvel. Então foi através dessa vivência que eu tive na imobiliária, entendeu? Que eu tive, né, todo o conhecimento de parte. Hoje, se eu pegar o imóvel, eu consigo fazer a escritura, registrar a matrícula, fazer todo o processo. Entrando aí nessa tua fala, eu já fiz algumas entrevistas, eu não sei, mas tem mais de 100 pessoas que já passaram pelo Pod. E não tem quem não conte que o que ela trabalha hoje, ela aprendeu em um Sim, em algum trabalho momento. totalmente diferente daquilo que ela queria fazer numa Sim. outra área. Mas lá naquela área, ela simplesmente viu aquela situação. Sim. E aí ela se desenvolveu exatamente. ao longo. E é exatamente isso que eu falo, igual hoje, que eu falo, né, que eu contadora, que eu sou reconhecida. Por quê? Porque eu amo trabalhar com pessoas, de resolver o problema dela. Por que o imposto de renda? Gente, eu pego muitas pessoas que... recente agora, a cliente foi entrar numa empresa, o CPF dela estava pendente de regularização, que é quando você não envia o imposto de renda, seu CPF fica pendente de regularização. Ju, eu preciso dessa liberação porque eu não consigo abrir conta no banco, alguma coisa. Então, assim, eu vou lá e vou ajudar ela em resolver esse problema, entendeu? Então, assim, isso é gratificante. Agora, no final do ano que eu tava de férias, a pessoa precisava fazer uma matrícula da faculdade até dia 31 e era mais ou menos dia 29. E ele falou, Ju, eu preciso dessa liberação. E eu consegui fazer da praia, entendeu? Por conta que eu tenho uma equipe, né, de suporte. Eu não levei o computador para as férias, mas aí com essa equipe que eu tenho de suporte, foi lá e a gente conseguiu resolver o problema dele. Então, assim, isso é gratificante. Porque se eu não conseguisse ajudar ele naquele... Imagina... Eu falei, não, eu tenho que ajudar, entendeu? Então é a mesma coisa de quando eu pego, por exemplo, um caso de um cliente MEI que tá aí com 5 anos de pendência, de débitos, eu vou lá e assim, é gratificante, porque eu gosto, entendeu, de fazer isso, de resolver o problema do cliente. E aí você descobriu essa sua paixão pela contabilidade depois de ter feito administração. Isso. E aí você hoje é empreendedora aqui na cidade. Como que eu comecei? Por exemplo, na faculdade mesmo, eu comecei já a fazer essas coisinhas do imposto de renda. Falei, vamos começar. Porque mas na faculdade era de graça? Não, mas na faculdade a gente não aprende isso, né? Na minha faculdade, nós tínhamos lá a aula que a gente fazia das pessoas lá. Não, na minha não. Pelo menos só se for nos 2 anos que eu não cursei, você entendeu? Já cobrava no negócio. Não, mas eu comecei com 2 clientes, entendeu? Que inclusive tá até hoje, que eu sou muito grata por eles, entendeu? Eu comecei no segundo ano, já começou com 5 anos. Com 5 clientes. Então, eu falei, gente, tá aumentando. E foi onde eu comecei. E aí, o que acontece? Na faculdade de Ciências Contábeis, eu também não consegui um estágio no escritório. Então, eu não tive aquele contato com as informações, né? De toda... Aquela vivência que a gente fala que a gente precisa para ter uma experiência, a gente tem que ter uma vivência. Foi uma empreendedora raiz. Por quê? Porque, tudo. Porque isso a gente não aprende. Então, onde eu fui, né? Fazer cursos, ter um conhecimento maior para mim conseguir atender os meus clientes, a demanda dos meus clientes. Então, assim, hoje eu tenho empresa que eu faço contabilidade e tudo, mas o meu foco maior é atender essas pessoas que elas precisam, porque assim, um escritório hoje, entre uma empresa e um MEI, eles vão escolher a empresa, que vão dar maior rentabilidade de lucro para eles, mas não pega uma regularização de um MEI que também traz, porque, por exemplo, um honorário que eu recebo de uma contabilidade que eu faço mensal, eu faço em 2 dias de uma regularização de um MEI. Entendeu? Então, assim, eu falo, para mim a rentabilidade é muito maior, porque eu tenho, né, um outro pensamento e eu gosto de fazer isso. Ô, Ju, com toda a sua história da menina que ajudava a mãe desde pequena,
que lutou para ter um salário, né, cursou 2 faculdades. Hoje você ajuda pessoas, mas através do empreendedorismo que você abriu seu próprio escritório, né? Você tem algum Sim. outro trabalho? Você faz algum trabalho social? O que que você faz hoje? Na verdade, gente, é que eu faço muitas coisas, igual eu faço Tá, parte do Ministério Infantil da minha igreja, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto de fazer também, entendeu? Que são, né, com as crianças. Então, assim, acho que aquele sonho lá atrás de ser professora, hoje eu pratico isso no Ministério Infantil da minha igreja, tá. entendeu? De, né, preparar aula para as crianças, de fazer aquele momento com eles. Então, assim, é Tá gratificante. realizada. Isso, é gratificante. Então, E eu. qual que é o legado que você deixa, qual que é o recado para as mulheres? Porque existe muito temor quando a pessoa passa por uma situação difícil, como você passou, a perca do pai, e aí existe aquela pessoa que fica segurando aquela perca por Sim, muitos anos. sim. Ela não se Eu acho que assim, permite. são as oportunidades que você tem que ver aí. Porque, por exemplo, somos em 4. A única que terminou a escola e fez a faculdade foi eu. Então, assim, hoje é orgulho da minha mãe, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo assim: todo reconhecimento é gratificante por conta disso. Porque, assim, do mesmo jeito que minha mãe lutou, né, para poder estar lutando contra a gente também, porque quando meu pai faleceu, não tinha nenhuma fonte de renda. Então, ela que Sim, teve que fazer todo, né, se reerguer. isso, se reerguer, entendeu? Então, assim, e outra, a gente nunca vai começar em cima, a gente sempre vai começar lá de baixo. Igual eu. Eu comecei com 2 Dois clientes, hoje eu tenho clientes. centenas, quase chegando em milhares. Se Deus quiser, eu vou chegar em milhares de cliente. E eu quero Entendeu? que você olhe para aquela câmera É. e que você deixe um recado para as pessoas que te seguem, para as pessoas que te admiram. E de repente, eu não sei aonde o Pode Talento pode chegar, quem pode assistir e que está precisando sair do seu luto, reconhecer ali o seu verdadeiro talento, fazer 2, 3, 4, 10 faculdades se necessário e buscar a sua autorrealização, como você fez. Não olhar nada com olhar de dificuldade, trabalhar aqui, trabalhar ali, mas porque hoje eu falo que tem o trabalhador Nutella e o raiz, né? Você é uma Sim, trabalhadora raiz. sim, Sendo essa raiz que você é, tendo essa espontaneidade que você tem, com certeza a tua vida ela pode inspirar pessoas que têm o afeto com você, né? Que tem uma igualdade, uma semelhança. O que que você pode deixar de recado para ela? Olha para lá e deixa o seu recado. Bom, vamos lá. Então, de toda a minha experiência de vida, que inclusive a última que eu tive foi em um ano que eu larguei a CLT para viver apenas do empreendedorismo, né? Que a gente fala assim que é a parte mais desafiadora que tem. Porque, por exemplo, a gente é empreendedor. Se a gente não levantar e fazer o negócio acontecer, não adianta, não vai acontecer, entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que trabalhar a mente, trabalhar tudo para a gente poder ir lá e fazer o negócio acontecer. E pessoas, a gente pensa que não, mas pessoas elas se inspiram na gente. Porque, por exemplo, igual eu sempre tô desse jeito, com um sorriso, isso, aquilo, mas ninguém sabe que agora de manhã eu tava chorando, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente nunca pode deixar aquele velho ditado, a peteca cair. Aconteceu? Você vai lá, você dá a volta por cima e faz o negócio acontecer de novo. Não deu certo? Não vai dar certo, geralmente, na primeira vez. Pode ser que você tente 20 vezes, entendeu? Igual eu, às vezes eu pego um serviço assim desafiador. Eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, mas não, eu não desisto e vou lá e vou fazer até acontecer, até fazer. Porque depois vai gerar um sentimento na gente tão gratificante que fala assim, meu Deus, eu consegui. E isso não tem preço. Não. Ju, parabéns. Você falou não desista. Eu tenho uma frase que eu utilizo que eu falo: desistir é a saída dos fracos. E insistir é a alternativa dos fortes. Sim. Parabéns pela tua força, parabéns pela tua coragem, parabéns pela sua dedicação à sua profissão, ao empreendedorismo. Com certeza você deixou um pedacinho de você aqui nessa história, porque algumas coisas que eu ouvi me fez até assim, nossa, quanta dedicação em momentos difíceis, que no momento difícil a gente tem toda a oportunidade de dizer não e falar, vou ficar no meu momento difícil, mas você decidiu superar tudo isso. Sim. O mascote do Pode Talento é uma estrela. Que legal. E é um chaveiro, porque a chave do sucesso tá dentro de você, porque a estrela é você. Ai, Quero muito te presentear também. Com ele. Parece singelo, parece uma coisa Sim, simples. mas é lindo, olha mas isso. o significado
é que nos momentos difíceis para você olhar que você tem a chave nas suas mãos Ai, para abrir todas as portas que você precisar na sua vida, porque a estrela é você e o talento está dentro de você. ai, Obrigada, muito obrigada. amei falar contigo. Uma mulher totalmente espontânea, feliz, isso é muito gostoso. Que tenha sucesso no seu trabalho, que os seus clientes reconheçam o seu valor. Sim. E a gente precisa muito de cliente e que eles Sim. se multipliquem na sua vida. Sim, É eu o que quero te aproveitar essa desejo. oportunidade de também agradecer a preferência dos meus clientes, todo o reconhecimento, porque assim, gente, é a parte mais gratificante de você fazer um serviço, né, de querer fazer o negócio acontecer, é isso. Hoje, por exemplo, eu já tô mais na mídia, mas antes, os meus clientes eram de indicações. Eu trabalhava CLT, então essa era indicação. Ah, porque fulano indicou você. Então, assim, se indicou é porque você prestou um bom trabalho e você foi reconhecida. E assim, para você ter ideia, aqui na cidade de Rio Claro, eu já fui reconhecida pela Câmara Municipal. Então, Uau. assim, quando eu recebi esse convite, eu ainda estava no CLT trabalhando, não tava nem, né? Eu falei, gente, que oportunidade, que maravilhoso, que gostoso. Então, assim, tem um quadro maravilhoso em casa, né, como contador do ano. Então, foi aonde, né, veio toda essa oportunidade de tudo. Então, assim, hoje, tudo que eu faço com amor e é dedicação a cada um, a cada preferência mesmo que eu tenho. Que gostoso. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, que gostoso. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço mesmo a oportunidade. E você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada. E acompanhe a gente nas redes sociais.